Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O tema da liturgia de hoje é o coração e as palavras que manifestam o coração. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, diz que os defeitos de um homem aparecem no seu falar. O homem é provado em sua conversa. A palavra mostra o coração do homem. E, por fim, não se deve elogiar ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da ressurreição. Cristo é vencedor, venceu o pecado e a morte, saiu vitorioso do sepulcro. Mas para que a sua vitória seja completa, ele tem que vencer a morte também em nós que somos membros do seu corpo místico. Portanto, quando nós ressuscitarmos, aí sim se poderá dizer: a morte foi engolida, foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Esperando, portanto, a ressurreição, estamos certos de que as nossas fadigas, nossos cansaços, não são inúteis no Senhor. O Evangelho traz hoje uma série de frases de nosso Senhor, terminando com: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Vamos examinar cada frase. Pode um cego guiar outro cego? Não acabam os dois caindo num buraco? O cego não tem luz. Ele não pode guiar um outro que também não tem luz. Se nós não nos deixamos iluminar por Cristo, não temos condição de guiar nem a nós mesmos, nem aos outros. Se nós somos discípulos de Jesus, não devemos ser maiores do que Ele, porque o discípulo não é maior do que o mestre. O que nós ensinarmos será aquilo que aprendemos dele. Não temos nada que inventar. Se nós vemos um irmão que tem um pequeno defeito, comparado aqui com um cisco no olho, podemos corrigi-lo. Mas primeiro devemos ver se o nosso olho não está com um obstáculo maior, representado aqui por uma trave que não nos deixa ver. Pode ser que o meu defeito seja maior do que aquele que eu quero corrigir no irmão. E corrigir o próximo sem corrigir primeiro a mim mesmo é hipocrisia. Por fim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore, e é pelas palavras que se revela o coração. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei, a religião se resumia em cumprir a lei. Se eu cumprisse o que está determinado, eu era justo. Jesus não se contenta com a observância meramente exterior dos mandamentos. Ela é necessária, mas não é suficiente. Você tem que fazer as coisas por amor. Não adianta você jejuar apenas para ser visto pelos homens. Não adianta você dar esmolas para que os outros vejam que você está fazendo esta obra. Não adianta você orar para que receber os aplausos daqueles que veem você em oração. Os atos externos perdem o seu valor quando o coração não é puro. Portanto, é preciso purificar o coração. Jesus disse que o que mancha o homem não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai. Aquilo que sai do coração. É lá de dentro do coração que começam todas as coisas más. Aquele assassino, antes de disparar um revólver e matar o próximo, já havia cometido homicídio no coração. Começou com ódio, desejo de vingança, depois palavras humilhantes em relação àquela pessoa. Coração, palavras, por fim um gesto externo para matar. Aquele adúltero começou o seu adultério no coração. Depois que ele já havia no coração traído a sua esposa, ele passou do coração para as palavras e das palavras para os atos externos.
Quando alguém vem se confessar dizendo: Padre, eu xinguei, eu falei palavras obscenas, feias, mas Padre, foi sem querer, porque escapou. Então eu pergunto: escapou de onde? Escapou da boca. Mas a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Aquilo que você falou que é tão feio, você não falaria se não tivesse estado primeiro no seu coração. É porque você deixou essas coisas se alojarem lá dentro. É porque você deixa que elas habitem no seu coração, disputando o lugar com Jesus, que deveria ser o Senhor absoluto dele, que você se surpreende expelindo toda essa sujeira. O coração é como uma caixa d'água. A boca é como uma torneira. Se a torneira está desregulada, pode sair muita água, pode sair pouca água, mas vai sair sempre água. Se da torneira começa a sair lama, é porque o problema é da caixa d'água. A caixa está suja. Não é tanto o problema de regular a torneira, mas de limpar a fonte. Como é que está o nosso coração? O nosso coração está de tal modo corrompido que quando a gente menos espera, este veneno interior se transborda em palavras feias, imorais, obscenas. As nossas palavras devem ser correspondentes ao nosso coração. Se o nosso coração é puro, só vai sair da nossa boca a pureza. Se o nosso coração é humilde, não vai sair da nossa boca arrogância. Se o nosso coração ama o próximo, não vai sair da nossa boca palavra de homicídio. O que é a palavra de homicídio, Padre? São aquelas que são feitas para humilhar. Aquelas palavras escolhidas para ferir. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irritar contra seu irmão será réu no juízo. Portanto, muito cuidado com o coração, porque é dele que saem todas as coisas, a começar pelas palavras. Há pessoas que reclamam, dizendo: Padre, a gente está dirigindo no trânsito, de repente alguém comete uma barbeiragem contra nós, aí a gente perde a paciência e xinga. Eu fico pensando, eu nunca vi nada semelhante com meu pai dirigindo. Durante todo o tempo que eu vi o meu pai conduzindo automóvel, e sempre que havia alguma coisa de um motorista errado atrapalhando, ele poderia ter alguma reação, mas nunca era uma reação de raiva, muito menos de xingamento. E quer saber de uma coisa? Como eu cresci vendo meu pai assim, eu nunca senti a tentação de ofender o outro no trânsito. Por quê? Porque o exemplo dele foi absorvido pelo meu coração. E vocês que são pai e mãe não sabem como é que o exemplo de vocês influencia nos filhos. Como eu nunca vi meu pai e minha mãe falarem palavrões, para mim isso era um absurdo, impensável, eu fico imaginando os pais que se dão o direito, de vez em quando, de falar essas obscenidades, não fazem ideia do mal que estão causando nos seus filhos. Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras, sejam as palavras ociosas, sejam as palavras impuras, sejam as palavras ofensivas. Jesus só disse coisas boas, mesmo para aqueles que o maltratavam, humilhavam e crucificavam. Ele só soube dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele nos deixou o exemplo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aquele que é manso e humilde de coração também é manso com as palavras. Como é bonito ver uma pessoa mansa, uma pessoa que só sabe dizer coisas puras, coisas boas, que procura sempre desculpar o próximo em vez de acusá-lo. São difíceis tais pessoas de encontrar, mas quem as encontrou, encontrou um tesouro. Vamos pedir a Nossa Senhora o dom da purificação do nosso coração. Todos os dias, quando eu me levanto, eu rezo aquelas 3 Ave-Marias, iniciando assim: ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso. Estou sempre pedindo para que, se eu me assemelhar ao coração dela na pureza, eu possa me assemelhar nela nas palavras e em todo o comportamento, porque é do coração que sai tudo, de bom ou de mal. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar estas lições.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.